Olá, meus amores! E aí, estão preparados para mais uma aulinha de português? Então, separem o material e acompanhem aqui junto com a Pro Liliane, ok? Gente, hoje nós vamos estudar aqui a parte numeral. Aí você diz, Pro, numeral? Gente, então é aula de matemática. Não! Aula de português, certo? Então, acompanhem aí junto com a Pro Liliane. Vejam bem, numeral. O que é o numeral? É a palavra que designa uma quantidade determinada de seres, ou um ser em determinada ordem, ou ainda fração, ou múltiplo. Os numerais se dividem em cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Hoje nós vamos conhecer, certo, gente? Os numerais cardinais, os ordinais, os multiplicativos e os fracionários, certo? Vejam aí. Gente, primeiro nós vamos conhecer os números cardinais. Pro Liliane, o que são os números cardinais? Os números cardinais indicam quantidade. É quando nós falamos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100, infinito, né? São infinitos números. Então, quando nós estamos trabalhando a quantidade, né, de 1, vamos dizer, até 1000 ou até mais, porque os números são infinitos, nós estamos trabalhando com o numeral cardinal. Por exemplo, vejam bem aqui, eu digo, o Brasil fez 3 pontos no vôlei, né? Ó, acertou, né? 3 pontos no vôlei. Então, esse numeral 3, nessa frase, ele é chamado de numeral cardinal. Por quê? Porque indica uma quantidade, certo? Vejam bem, nosso time marcou 8 gols. Vejam bem, qual é o numeral que tem aqui? 8. Esse numeral 8 é numeral o quê? Cardinal. Por que numeral cardinal? Porque representa e indica quantidade. Então, de 1 até 1000 ou até mais, certo, gente? Vocês, quando forem olhar na tabelinha, no livro de vocês, vai ter vários números cardinais. Os números são infinitos, não tem fim. Então, quando indica quantidade, nós estamos trabalhando com numeral cardinal, certo? Vejam bem, numeral ordinal. Agora já é outra coisa. Os numerais ordinais indicam a ordem, a posição em que se encontram os seres em uma determinada sequência. Então, quando eu digo ordinal, que significa ordem ou posição, eu vou trabalhar com uma sequência. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, e aí tem vários, né? E etc. Então, veja bem, nosso time obteve o primeiro lugar do grupo. Então, primeiro, né? Primeiro indica o quê? Indica uma posição, né? Ou uma ordem. Então, eu digo assim, quem é que senta na primeira banquinha? Quem senta na primeira banquinha é Pedro, um exemplo. Então, quando eu estou dando o quê? A ordem em que cada aluno senta na sala, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, certo? Então, o nosso time obteve o primeiro lugar no grupo. Então, primeiro é um numeral, ordinal. Carlos foi classificado em 8º lugar no concurso. Então, né, a posição aqui, ó, vejam bem, em 8º lugar, né, a posição que ele ficou no concurso, em 8º lugar. Então, quando nós estamos trabalhando com o numeral ordinal, é para indicar uma posição ou uma ordem, ok? Vejam bem aqui, o numeral multiplicativo. O que é o multiplicativo? Os numerais multiplicativos indicam multiplicação, como dobro, triplo, quadruplo e muitos outros que tem aí também que vocês vão conhecer. Vejam bem aqui, Tony fez 12 cestas no basquete
Oscar fez o triplo. Então, quer dizer que ele fez 3 vezes a mais, né? Eu sei que vocês estudaram isso em matemática, não é isso? Aqui, ó, Ana recebeu o triplo de mim. Quer dizer que ela recebeu, né, 3 vezes mais do que a Pro. Então, vamos ver aqui. Quando eu estou me referindo a dobro, a triplo, a quadruplo e outros que tem aí, nós estamos trabalhando com a parte dos numerais multiplicativos, que indicam o que? Uma multiplicação de dobro, triplo, quadruplo, quintuplo e etc, né? Tem vários. Nós também temos o numeral fracionário. O que é o numeral fracionário? Os numerais fracionários indicam fração, como metade, terço, quarto e etc. Vejam bem aqui, repartirei a torta pela metade. Qual é o numeral que tem aqui? Metade. É o numeral o quê? É o numeral o quê? Fracionário, certo? Indica o quê? Que ele o quê? Repartiu a torta na metade. Fiquei com 1/3 do dinheiro. Esse numeral aqui, ó, 1 era para estar de vermelhinho, certo? Então, a Pro deixou pretinho, mas aqui era para estar vermelhinho. 1/3. Então, fiquei com 1/3 do dinheiro. Quando eu digo 1/3, eu estou me referindo ao quê? Numeral fracionário. Vejam bem aqui, gente. Nós vamos observar a tabela dos numerais. Então, no livro de vocês tem uma tabela, né? E vocês podem pegar essa tabela e estudar. Porque essa tabelinha vai aparecer os numerais cardinais, ordinais, fracionários, multiplicativos. E aqui tem alguns, ó. Cardinal 1, 2, 3, 4. Vou pular aqui, ó. 17, 50, 90, 600, vai até 1000, né? Mas no livro de vocês tem lá a tabelinha onde vocês também podem ir estudando, né? Certo? E aprendendo a parte cardinal. Voltando para lembrar que cardinal é os numerais que indicam o quê? Quantidade. Então, os numerais cardinais, eles vêm para indicar quantidade, certo? Vamos lá. Ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, 11º, 18º, né? Ó, 80º, vamos lá, milésimo. Quando nós estamos trabalhando a parte do ordinal, indica o quê? Ó, indica aqui posição, ordem ou posição, certo? E nós também temos aqui os fracionários. Meio, metade, terço, nono, né? Décimo. Quando sim, gente, uma coisa importantíssima. Olha aqui, ó. Meio, metade, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. A gente fala desse jeitinho que a Pro pronunciou. Quando a gente chega no 11, a gente não só pode dizer 11. A partir do 11, a gente vai já pronunciar 11avos, 12avos, 13avos, tá certo? Ó, 90avos para chegar em centésimo, duzentésimo, né? Milésimo. Então, quando nós estamos trabalhando a parte fracionária, é para indicar o quê? Uma fração de metade, terço, quarto e etc. Agora, né? Nós vamos ver a parte multiplicativo. Dobro, né? Duplo, triplo, quadruplo e assim sucessivamente, certo? Vocês vão seguir essa sequência e ler e estudar. Então, a parte do multiplicativo indica uma fração de metade, terço e quarto. A parte de ordinal indica o quê? Uma ordem, uma posição. Cardinal indica o quê? Uma quantidade. Então, a Pro vai repetir aqui, ó. Cardinal indica uma quantidade. Ordinal indica o quê? Uma ordem ou posição, primeiro, segundo, terceiro. Multiplicativo indica uma multiplicação, dobro, triplo. E fracionário indica o quê? Uma fração, que metade, terço ou quarto.
Então aqui vocês têm a tabelinha onde vocês vão estudar em casa por essa tabelinha, pela tabelinha que também tem no livrinho de vocês. Agora, olha aqui que a Proiliane colocou. Fique ligado, o 0 é um número cardinal. Então, o 0, mesmo não estando aqui, ó, cardinal começando 1, aproiu o 0. Então, vocês vão lembrar da nossa aula de hoje. A Proiliane disse, gente, que o numeral 0, ele faz parte do numeral cardinais, certo? Então, por isso que a Pro colocou aqui para vocês, mesmo não tendo na tabelinha de vocês já vão ficar sabendo que o 0 é um número cardinal. Vejam bem, eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui nesse exemplo, para que vocês não tenham dúvida na hora que for identificar um numeral em uma frase. Vejam bem, não podemos confundir os artigos indefinidos. Quais são os artigos indefinidos? E uma, com os numerais e uma. Pode acontecer em uma frase, aparecer, né, esses aqui, ó, e uma, e vocês acharem que seja um numeral, e muitas vezes eles podem ser um artigo indefinido. Pelo amor de Deus, e agora? O que é que eu vou fazer para saber se é um artigo indefinido ou se é um numeral? Olha a regra importantíssima que a Proiliane está trazendo aqui para vocês. Paulo entrou no ônibus 1, numeral, porque aqui, Proiliane, não é um artigo indefinido e sim um numeral. Vejam bem, vamos ver aqui outro. Um ônibus parou em frente à escola. Esse aqui já é um artigo indefinido. Agora eu não estou entendendo mais nada. Gente, vejam bem. Tem uma definição para a gente poder identificar se vai ser um numeral ou se vai ser um artigo indefinido. Qual é essa regrinha, essa definição? Vejam bem, se a palavra vier depois do substantivo, será um numeral. Se ele vier, né? Se ele vier depois do substantivo. Ó. João tem um lindo carro. Qual é o substantivo aqui? João. Veio aqui, ó, depois do substantivo, veio. Se veio depois do substantivo, ele vai ser um numeral. Tem que olhar logo, se ele vier depois do substantivo, ele vai ser um numeral, tá certo? Ó, se a palavra vier depois do substantivo, será um numeral. Então, João é o substantivo, apareceu depois do substantivo, se apareceu depois do substantivo, ele vai ser numeral. Olha aqui a segunda regra. Quando ou uma puderem ser substituídos por o ou a, serão artigos indefinidos. Vejam bem, ele vai ser artigos indefinidos se na hora eu puder substituir esse ou uma por o ou a. Como? Vejam bem, uma menina caiu do parquinho. Se eu colocasse aqui, a menina caiu do parquinho. Ficaria correto? Sim. Se eu posso fazer essa substituição por ou uma, não vai ser o quê? Numeral. Vai ser o quê? Artigo indefinido. Vamos tentar aqui. João tem a lindo carro. Ficaria certo? Não, errado. João tem o lindo carro. Não pode, né? Então, João tem um lindo carro. Então, seria um artigo o quê? Seria um artigo, não, seria o quê? Um numeral, certo? Aqui ficaria certo. João tem um lindo carro e não João tem o lindo carro. Ficaria errado. E nem poderia ter também João tem a lindo carro. Também ficaria errado, certo, gente? Aqui a gente só pode colocar João tem um lindo carro, que é um numeral. Por que é um numeral? Porque vem depois do substantivo. Quando a gente pode substituir por a ou o, vai ser um que, gente? Um artigo indefinido. Uma menina caiu do parquinho. A menina caiu do parquinho. Então, vocês sempre fazem essa substituição. Se vier antes, né, o substantivo,
aí sim aqui vai ser um numeral. Se aqui nós pudermos trocar por o ou a, vai ser um artigo indefinido, certo? Gente, vejam bem, para o Iliane, aqui ainda teria como explicar de outra forma, teria. Porque eu usei um e uma aqui? Esse seria um artigo indefinido, até porque não vem nenhum substantivo antes dele, né? Então a gente já ia saber também por isso. Não tem nenhum substantivo antes dele, antes da palavrinha uma. E eu também poderia trocar por a ou o. Certo? Eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês estudem a tabela, certo? Que vocês possam se aprofundar mais ainda nesse assunto, pesquisando, assistindo a nossa videoaula e pesquisando até em outras aulinhas também, que vai ajudar, né, contribuir, né, com a aprendizagem de vocês. Então, eu deixo aqui aquela mensagem bem linda de João e Alice, que diz o seguinte: se faltar ânimo, não desista. Olhe para o céu e encontre as forças que precisa. Um beijo da Pro Iliane.